Valdir João Kleber nasceu em Teutônia, em 1953, filho de um pequeno industrial. Na juventude, foi estudar em Porto Alegre e cursou medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Após a conclusão do curso, passou a clinicar na área de urologia em Montenegro. Uma política nas veias desde a juventude, sempre foi militante do PMDB, hoje MDB, cujo diretório na cidade chegou a presidir na década de 90. Na medicina, além do consultório da atuação no serviço público, tem uma longa história de dedicação à Unimed Vale do Caí, cooperativa da qual foi presidente em 2 gestões, inclusive quando da inauguração do seu moderno hospital na Timbaúva. A liderança à frente da entidade rendeu a Kleber um convite para presidir a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montenegro e Paris Novo, cargo que exerceu por 2 mandatos. Olá, candidato. Olá. Apesar da sua forte atuação nas mais diferentes áreas, incluindo a política, este é o seu primeiro contato com as urnas. O que fez o senhor sair dos bastidores? Bem, eu me aposentei no Ministério da Saúde alguns anos atrás, eu atendi mais de 30 anos, né, consultas aqui no PAN, do INAMPS, né, e então eu resolvi dedicar parte desse tempo que agora sobrava, né, para me dedicar a trabalhos comunitários. Então, presidi a PAI durante 2 anos e meio e depois presidi a Associação Comercial, onde tive oportunidade de conhecer a realidade das pequenas empresas, das médias empresas e das grandes também, da nossa região, de Montenegro e Paris Novo. E recebi também um convite, digamos assim, um empurrão talvez, da Federação, que está estimulando que lideranças de associações comerciais e outras entidades representativas participem da política para que a gente se ponha à disposição para achar soluções para os problemas, né? Vamos parar de só criticar e dizer que está tudo errado e apresentar soluções, inclusive nos apresentar como pessoas para que a gente possa encaminhar soluções para esse país e esse estado com tanto potencial, mas também com tantos problemas mal resolvidos ou mal encaminhados. Candidato, em sua trajetória, o senhor conheceu e vivenciou as dificuldades da saúde na esfera pública, como servidor e também na dimensão privada, através da Unimed. Como deputado, qual segmento o senhor vai defender primordialmente? O deputado Kleber vai atuar especialmente na saúde pública, porque a saúde privada, que mais ou menos 25% dos brasileiros têm acesso através de diversos planos de saúde, ela tem lá a sua mecânica e funciona relativamente bem e não há grande necessidade, né, de se ter um apoio do setor público. Pelo contrário, existe grande possibilidade de parcerias entre a iniciativa privada e o setor público. Mas a saúde pública é que tem graves necessidades, né? O que a gente precisa e onde é que eu vou trabalhar nesse setor específico? Para que as pessoas, todas as pessoas, né, tenham acesso a uma saúde pública eficaz e acessível com facilidade. Eu trabalhei também durante 15 anos na Prefeitura de Triunfo, né, assim como aqui também em Montenegro, mais de 30 anos, e a gente fica triste muitas vezes, né, com situações como um paciente que procura, a gente faz uma investigação, um diagnóstico e faz um diagnóstico de uma doença grave, um câncer, digamos. E a pessoa volta 3, 4 meses depois pedindo para fazer um novo encaminhamento porque aquele não deu certo, porque tinha que ter escrito urgência, evidentemente já estava escrito urgência no primeiro encaminhamento. Então esse tipo de coisa realmente é inaceitável, né, que as pessoas tenham que se submeter a tais tempos de espera e com piora da doença, né, com piores condições de cura, né? Então, com certeza, a saúde pública é um foco principal que eu vou procurar atuar, né, apoiando o Hospital Montenegro, o Hospital do Caí, enfim, todas as estruturas terciárias que a gente tem na região e também todo o atendimento básico, né, que também precisamos de atendimento de especialistas, que muitas vezes demora de anos até, né, de algumas especialidades, que isso tem que ser melhorado, né, com certeza. Candidato, de um modo geral, na área da saúde, tem sido muito comum a reclamação dos prefeitos de que eles estão sendo obrigados a assumir novas tarefas na área da saúde e o recurso que vem do governo federal e do governo estadual é cada vez menor. Ao mesmo tempo, os governos federal e estadual alegam que não tem dinheiro para aumentar
Então, como é que vai se resolver esse nó? Existe alguma forma de resolver, de tentar amenizar esse problema, para que haja mais dinheiro para a saúde? Eu acho que uma primeira coisa que tem que ser feita é definir claramente qual é a responsabilidade do governo federal, do estadual e do municipal, né? Mas isso já não está claro? Eu acho que não está suficientemente claro, porque é comum que aconteçam convênios, tipo assim o SAMU. O SAMU, parte é do município, parte é do governo federal. Aí passa 6 meses, o governo federal para de encaminhar recursos e a prefeitura tem que assumir tudo. Não pode ser dessa maneira, né? Tem que ter contratos claros e respeitados ao longo do tempo. Como alocar mais recursos na saúde pública, né? Primeiro, nós temos que trabalhar para que os governos, né, da nação, os estados, tenham um equilíbrio e tenham sobras para investimento. Se nós permitirmos a situação do Rio Grande do Sul, que não tem nem mesmo dinheiro para o custeio da máquina pública, né, o salário dos funcionários tem que ser parcelado, isso é uma calamidade, né? Nós temos que equilibrar isso e acho que tem que ser equilibrado não aumentando impostos, sim até reduzindo alguns impostos e terminar com algumas isenções, né? Tem algumas coisas que não se sustentam, né? E fazer com que volte o crescimento econômico. É isso que vai fazer a arrecadação aumentar. Agora, um exemplo bem pontual, assim, o governo Trump nos Estados Unidos, que tem uma série de críticas, mas ele reduziu os impostos para pessoas jurídicas e o crescimento econômico americano foi de 4,1% no último trimestre. Que bom, né, se a gente tivesse aqui um crescimento de 4,1% e não esse 0, alguma coisa que a gente está tendo. Então, às vezes, parece contraditório, mas não, dá para reduzir impostos e ainda assim haver um aumento de arrecadação. Em suas postagens nas redes sociais e agora também, né, o senhor tem defendido a redução da carga tributária, né, em cima das empresas principalmente, né. Mas o senhor está numa legenda que aumentou o ICMS no Estado, que o governo Sartori fez isso, né? E, inclusive, o governador Sartori, agora na campanha, tem dito que não há outra forma de resolver o problema da dívida do Estado. Então, assim, não tem aí uma contradição, o candidato a deputado dizendo que tem que diminuir a carga tributária e o governador dizendo que não tem como diminuir a carga tributária. Bom, o coitado do gringo pegou a pior situação do estado do Rio Grande do Sul desde que eu me conheço por gente, né? O Paulo Brossard era senador pelo Rio Grande do Sul, junto com o Simão no primeiro mandato, lá nos anos 80, e ele já dizia que a liberação de empréstimos pelo Senado, que ele aprovava como senador, iam deixar o Estado numa situação de não poder pagar seus funcionários no futuro. Agora, na gestão do Sartori, se chegou a isso, né? Não tem limite de endividamento, não pode tirar empréstimo, gastaram todos os depósitos judiciais, onde havia uma gavetinha com dinheiro já se gastou. Então, agora, a única coisa é realmente essa situação de ter que aumentar uma alíquota de impostos. Mas eu volto a dizer que existe sim um espaço para que se reduza impostos e ainda assim se aumente a arrecadação. Mas tem que trabalhar também em algumas isenções que não podem se manter e fazer com que a economia volte a crescer. A questão da dívida, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, que tem um grande peso nas contas que têm que ser pagas. Tem que fazer um grande acordo nacional e dividir isso em 100 anos, pagar uma pequena parcela para fazer com que a gente possa novamente voltar a investir e fazer com que as empresas contratem, as pessoas voltem a ter emprego e com isso a arrecadação volte a aumentar. Quando o senhor fala em isenções, a quais isenções o senhor se refere, candidato? Eu acho que, por exemplo, na Previdência Social tem setores que não contribuem para a Previdência. Eu não acho certo, afinal, aquele setor, quando os seus funcionários têm a idade de aposentadoria, eles não vão se aposentar? Vão. Então, por que deve ter isenção? Eu acho que todo mundo tem que pagar, e talvez pagar uma alíquota menor, mas todos pagarem. Assim como o trabalhador que não tem contrato pela CLT, ele muitas vezes acaba pagando só alguns anos e tal. Tem que estudar a maneira para que todos contribuam com um pouco, mas que todos possam contribuir, e aí nós vamos ter oportunidade de zerar esses déficits que hoje nos atormentam. Certo. Ainda com relação a essa questão partidária, o fato de o senhor estar no partido do presidente Temer, isso atrapalha ou isso é uma vantagem? Atrapalha, né? Ninguém
ninguém quer o Temer ao lado de nenhum candidato para propaganda eleitoral, para entrevista e tudo mais, né? Eu tenho a impressão que não só o Temer, mas outras dirigentes hoje no Brasil não têm aquela estatura de estadista, né? Vamos usar só um exemplo que eu acho que foi mal conduzido. Se apresentou uma proposta de reforma da Previdência que aumentaria a idade de aposentadoria, mas o próprio presidente e o ministro dele se aposentaram mais jovens do que esse limite e ganham 40, 50 mil reais por mês. Sim. Um estadista talvez apresentasse a mesma proposta e dissesse: vou abrir mão dessa aposentadoria que tinha base legal, eu não estou roubando de ninguém, mas eu acho que é inadequado que eu, como uma pessoa de um nível superior, bem de vida, continue ganhando esse tipo de aposentadoria. Essa seria uma atitude que eu esperaria de um estadista Temer. Isso é, mas infelizmente... além de liberal, isso seria utópico, então. Não, eu acho que essas coisas se vê em outros países e esses outros países não são feitos de alienígenas, são pessoas como nós. Só que aqui a gente acha que direito adquirido, vantagens que vêm há muito tempo, não podem ser retiradas porque a pessoa tem direito a isso. Não, eu acho que tudo tem que ser revisto, ainda mais numa situação de crise aguda de 12, 13 milhões de desempregados, que nós precisamos achar uma solução. Certo. Montenegro e Vale do Caí tem sérios problemas de infraestrutura, na área de rodovias, por exemplo, né? Em estradas esburacadas, estreitas, sem acostamento. Grande parte da produção ainda é escoada por vias de chão batido, não tem nem asfalto, né? Caso eleito, como o senhor pretende ajudar as comunidades a ter uma infraestrutura melhor? Bom, na minha apresentação da minha plataforma, né, minha proposta de trabalho, caso chegue a deputado, é trabalhar em saúde pública, eficiente, eficaz e acessível para todos, educação de qualidade, que eu acho que é um outro setor. Nenhum país cresceu sem investir pesadamente na educação e educação de qualidade. Hoje nós temos quase todas as crianças na escola, mas o desempenho está sofrível. Então, nós temos que trabalhar nisso. Terceiro ponto, segurança, que é uma calamidade nacional, né? As pessoas têm medo de sair à noite, têm medo de sair de casa até durante o dia. E esse ponto que você citou, a infraestrutura. É extremamente importante que a gente tenha condições de investir em estradas, em energia elétrica, em hidrovias, ferrovias, em internet rápida, tudo aquilo que faz com que uma empresa possa se estabelecer e tenha um desempenho de um progresso rápido e útil para a população. Com certeza é preciso investir nisso, sim, senhor. O senhor falou na questão da manutenção da estrutura, né, dos serviços, e também falamos há pouco a respeito da falta de recursos. O senhor acha que tem espaço para mais privatizações? Por exemplo, nas próprias estradas? Sim. Manutenção de mais pedágios ou... Eu acho que está comprovado, né, em diversas áreas que a iniciativa privada consegue melhores resultados quando nós estamos falando principalmente da área produtiva. Então, as empresas que são pertencentes ao Estado do Rio Grande do Sul ou ao governo federal e que podem ser geridos pela empresa privada, eu não vejo nenhum prejuízo que se encaminhe essa privatização. Né? Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada, né, diziam que havia perda de empregos e as pessoas iam prejudicadas, que nada, ela cresceu, se desenvolveu, deve ter mais empregados hoje do que quando era estatal. Então, isso pode ser feito em diversas áreas. E a questão das estradas também, né? A gente não gosta de pagar pedágio, mas também é péssimo estragar o carro em buracos e as estradas ficarem intransitáveis. Então, acho que sim, há espaço para iniciativa privada e eu tenho certeza que a redução do tamanho do Estado, não um Estado mínimo que não é incapaz de atender o cidadão, mas um Estado necessário apenas do tamanho para que ele cuide das coisas básicas, né? E o resto privatiza e dá para a iniciativa privada, com controle governamental. O governo continua tendo uma função de regulamentar, de fiscalizar, né? Então, faz uma estrada, em questão de menos de um ano, ela está esburacada de novo, ou o empreiteiro não fez o trabalho direito, tem que fazer de novo, ou então deixaram andar caminhões com carga excessiva, tem que botar uma balança lá para que ela seja usada da maneira pela qual ela foi projetada. E de que forma o deputado estadual Valdir João Kleber
pretende contribuir também para a melhoria da segurança das comunidades? Bom, eu acho que segurança, eu não sou dono da verdade, né? Não tenho atuação direta na segurança, mas eu me aconselho com pessoas que são da Brigada Militar, da Polícia Civil, que têm conhecimento técnico. Então, o que eles me passam é que existe um grande espaço de tecnologia e de inteligência para se investir, e que dará bons resultados. O cercamento eletrônico das cidades com câmeras ligadas online, né, diretamente com a polícia, para que imediatamente se possa detectar um carro que foi roubado, um crime que foi cometido, para que se possa não só encaminhar soluções rápidas, mas também desestimular esses crimes que acontecem, né? Eu acho que a tecnologia tem grandes contribuições a dar. Só um exemplo pontual, por exemplo, tem países hoje pesquisando se não é possível viver sem dinheiro ou papel. Usa só cartão e pronto. Hoje em dia até criança sabe usar cartão, né? E acho uma maneira de a criança poder usar isso. E nós não teríamos mais a Casa da Moeda, não precisaria ter carro forte de tudo que é lugar caríssimo, né? Com gente sendo assassinada para assaltar esses carros fortes. Então tem uma série de coisas que se pode fazer para que a segurança melhore, né? Não é só contratar mais efetivo e comprar mais armamentos e viaturas, mas também usar todas essas ferramentas modernas que podem fazer a segurança melhorar. O senhor acha que a iniciativa privada estaria disposta a colaborar com o governo nessa área? Eu acho que ela já colabora. Eu li que em Porto Alegre, na região da Zona Norte de Porto Alegre, os empresários compraram viaturas, armamentos para serem usados, porque é claro que se a empresa está sendo assaltada. Imagina os bancos, o quanto investem aí para seguros e refazer as explosões de caixas fortes e tudo mais. E o próprio custo de transporte de valores é uma enormidade. Então, com certeza, se houver uma boa coordenação de ideias e compromissos sérios de realmente investir isso na área da segurança, os empresários com certeza podem ajudar, sim. A pergunta até ela é tópica, porque a gente tem um projeto já antigo aqui em Montenegro, pelo menos uma iniciativa antiga, de fazer o cercamento eletrônico da cidade com vigilância. E já houve muitas iniciativas no sentido de que isso acontecesse através de parcerias público-privadas e elas nunca aconteceram. Então, por isso que a pergunta é se realmente as empresas estariam dispostas a contribuir, porque elas também serão contempladas, né? Eu fui presidente da ACI e nós fizemos várias reuniões sobre segurança pública na própria ACI. E as empresas, sim, elas estão dispostas a colaborar, inclusive nessa questão, precisa tantas TVs e tantas câmeras e precisa um software para gerenciar isso. As empresas, com certeza, ajudarão a solucionar. Doutor? Talvez sim, talvez sim. Volto àquela questão do estadista e do político que só se preocupa com a próxima eleição, né? Nós precisamos de estadistas, de gente que pense não na próxima eleição, mas na próxima geração, né? Então, essa realmente é uma coisa que falta, né? Lideranças confiáveis, né? Para que as pessoas acreditem e participem dessas iniciativas. Eu acho que nos presídios também tem espaço para iniciativa privada. Já existem alguns presídios gerenciados pela iniciativa privada, né? O governo, basicamente, a justiça vai continuar com as suas funções, mas cuidar do presídio, modernizá-lo e aportar alimentação e tudo mais, pode ser feito pela iniciativa privada. Uma última questão, Dr. Kleber. Caso eleito, como vai ser a sua relação com os prefeitos da região? Como é que eles vão ter acesso ao seu gabinete? Como é que o senhor vai se relacionar com eles? Bom, eu sou a favor do voto distrital, ou pelo menos do voto distrital misto. Por que isso? Porque eu acho que hoje se elege muitas vezes um deputado, ou porque ele é de uma família de políticos, ou porque ele é jornalista, ou porque ele é jogador de futebol, porque ele é conhecido de alguma maneira, ele faz votos em todos os municípios do Rio Grande do Sul. E visita esses municípios uma vez ou duas por ano durante 15 minutos. Que representatividade tem esse deputado para aquele município específico? Muito pouca. Então, por isso que eu acho que cada região deveria ter o seu deputado, e se eu for eleito, eu quero sim fazer uma presença constante nos municípios, né, para ouvir do prefeito quais são as necessidades, dos próprios vereadores de cada município e poder dar retorno sobre a maneira que se encaminha cada demanda feita.
Perfeito. Então, para encerrar, candidato, eu queria que em 30 segundos o senhor pedisse o voto para o eleitor e explicasse por que os eleitores devem votar no Dr. Waldir João Kleber. Bom, eu estou candidato, é isso que está na minha propaganda, porque eu nunca fui realmente um político, né? Nunca tive mandato. Então, eu estou candidato para representar Montenegro, representar o Vale do Caí e trabalhar pelas pessoas da nossa região, né? Ajudar, cuidar das pessoas, que é o que eu fiz a vida inteira como médico do Sistema Único de Saúde, também na iniciativa privada. Então, eu peço o voto porque eu tenho essa disposição. Estou pronto para trabalhar por Montenegro, pelo Vale do Caí, em cima dessas demandas daquilo que é essencial: saúde, educação, segurança e infraestrutura para o desenvolvimento regional. Muito bem, obrigado. Eu que agradeço.